Fala, meus amigos e amigas corintianos, estamos aqui nesta quinta-feira trazendo as últimas informações dessa repercussão da vitória do Corinthians contra o Novo Horizontino, que lhe deu a classificação para as oitavas de finais da Copa do Brasil. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e vamos aí para as últimas notícias. Vamos ouvir personagens do Corinthians que venceu, está classificado, eliminou o Novo Horizontino, mas teve gente cornetando. Alguns corintianos não gostaram do futebol apresentado pelo Corinthians, o gol veio no final. Será que eles têm razão? Não tem? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Antes, vamos ouvir personagens da vitória corintiana. É um jogador que foi relacionado numa lista um pouco maior, na grande maioria dos jogos, com a nossa comissão lá atrás. Não sei o que pensa o Ancelotti, espero que ele seja muito feliz. Caso ele tenha feito essa opção, naturalmente ele terá um jogador que vem vivendo uma fase muito interessante, é um jogador oportunista, que luta 90 minutos e pela sua entrega ele acaba criando aí oportunidades importantes. Hoje é o melhor 9 atuando no futebol brasileiro e a temporada europeia tá no final, né? Alguns campeonatos já terminaram e, bom, que as pessoas possam olhar para ele com carinho, que ele é um cara que além de merecer pelo que ele está fazendo dentro de campo, pelo cara que ele é também, ele merece também ter oportunidade e vamos torcer para que tudo isso aí em relação à pré-lista, essas coisas, seja verdade e que a gente, se Deus quiser, possa ter essa oportunidade, mas eu torço muito para que ele continue fazendo gols, porque ele fazendo gol ele me ajuda bastante. Temos uma campanha, estou vendo uma campanha para Yuri Alberto na seleção brasileira, André. Pois é, ainda mais num momento que a gente, jogador com característica de camisa 9, está sendo procurado na seleção já há um tempo, né? Teve o Igor Jesus no momento, o Pedro acho que é o mais credenciado, mas a gente acabou de falar do momento físico, de volta depois de uma lesão séria, e o Yuri vai fazendo os seus golzinhos e sendo mais importante mais uma vez, né? Agora isoladamente já o maior artilheiro da Neoquímica Arena, de um Corinthians que eu entendo as críticas e compactuo com elas, viu, Abel? Acho que o desempenho abaixo, assim, conseguiu a classificação que era o mais importante, o Dorival acho, tentando acertar aos poucos um time que defensivamente era vulnerável, acho que isso é positivo, o Bira lembrou bem, né, de não ter sofrido gol na abertura do programa, é o terceiro jogo seguido do Corinthians sem sofrer gols e diante de um time, lembrando como foi o final da era do Ramon Dias, muito vulnerável, com a dificuldade até em questões táticas de se defender, acho que o Dorival tem acertado isso pontualmente, melhorando nisso, mas ofensivamente produz muito pouco. Eu entendo que ele não tem o Memphis nesse momento. Você tirou da... Já ia te interromper, mas querem o mesmo desempenho ofensivo, sem Garro, sem Memphis? Não quero o mesmo. E isso faz diferença. Ontem até não teve o Carrilho e eu nem questiono a ausência do Carrilho. Acho que pensando em gerir o elenco nas diferentes competições e o brasileiro é a prioridade, eu nem entro nesse mérito. Mas é um Corinthians que poderia estar produzindo mais ofensivamente, mesmo com a ausência de jogadores tão importantes. Contra o Santos, por exemplo, o Yuri Alberto muito isolado. E em alguns momentos do jogo também ontem aconteceu isso. E ele fez uma tentativa, as tentativas são válidas, acho que até do Félix Torres na lateral é uma ideia interessante, com ele na saída de bola liberando o Angileri, juntando os dois zagueiros. Não é que tenha sido uma grande atuação, mas tendo em vista as dificuldades que o Corinthians tem na lateral, na ausência do Mateuzinho, eu acho que é um teste válido, ainda mais para o Félix Torres, uma tentativa de você recuperar um jogador que teve um desgaste ali grande por conta das falhas que cometeu. Mas a do Raniel eu admito que não me agradou muito não, assim, dele jogando mais à frente, sabendo que você poderia ter invertido com o Maicon, ter um Raniel mais recuado, ter o Maicon ajudando a propor mais o jogo. Eu entendo que foi uma tentativa do Dorival, mas acho que não fluiu muito bem. E foi uma atuação, a meu ver, assim, de um jogo que ficou devendo. Foi um jogo chato. Foi um jogo chato. Foi um jogo até tecnicamente ruim, né? Exato. Os times... Muito erro de passe. Eu tava... o programa estava cedo, né? Ele estava cedo ali na redação, né? Na redação tem um monitor de um monte de TV de tudo quanto é lugar, um monte de TV ali, em tudo quanto é canal. Tinha uma que estava no Bom Dia São Paulo.
E daí tava mostrando um momento que acho que teve uns 10 toques seguidos entre Corinthians e Novo Horizontino de cabeça. Daí cabeçada, e a bola fica só pererecando ali, no meio do jogo ali. Né? Foi um jogo de nível técnico baixo também, até erro de execução de passe, até esse tipo de coisa foi um jogo fraco. Agora, eu não só entendo, como eu concordo com as intenções e com o ponto de partida do Dorival para fazer as mudanças que ele está fazendo. O que eu não concordo é com a execução delas. Eu concordo com a ideia de que o time do Ramon Dias teve seus méritos, uma reta final muito boa do Brasileiro do ano passado, classificou para a pré-Libertadores, foi campeão paulista, era um time que ofensivamente produzia muito mais do que o Corinthians tem produzido nos últimos anos, mas era um time muito vulnerável que toma muito gol. E o torcedor corintiano se incomoda muito com defesa insegura. Né? O torcedor corintiano não liga de ganhar de 1-0 com um jogo feio. Em geral, assim, se ele sentir confiança que é isso que o time está produzindo. Agora, então o Dorival ele quis dar um pouco mais de segurança. Arrumar a defesa, né? E sem fazer mudanças drásticas, né? O que eu acho que é importante também. Por exemplo, era um time que tomava muito gol de bola aérea. Por quê? Porque falha na marcação na bola aérea, mas principalmente falha também na marcação do cruzamento. Por quê? Porque ficava uma linha de 4 e na frente eram 3, 1, 2. Não tinha... os dois laterais não tinham mais outros jogadores abertos. Quando o adversário fazia a dobra por O um Eugênio lado... falou muito isso aqui, né, Eugênio? Então, o que o Dorival faz? Passo nas pontas. O Dorival faz primeiro um 4-4-2, até no jogo de ida contra o Novo Horizontino, 4-4-2. Depois ele chega a fazer 4-1-4-1. Maicon como o primeiro volante, daí uma linha de 4 e daí mais um atacante. Defensivamente tá funcionando. O Corinthians, de fato... o Novo Horizontino no segundo... O primeiro tempo foi bem ruim, mas... Não levou gol do Novo Horizontino, não levou gol do Santos. Não levou gol do Racing também, mas assim, de qualquer maneira, contra o Santos, teve um lance de realmente susto, aquela bola do Zé Ivaldo. Fora isso, o Santos não fez nada. Mesmo depois do 1-0, o Santos não consegue fazer uma pressão de criar oportunidades. Isso eu concordo. O Novo Horizontino, a partir dos 20, 25 do segundo tempo ontem, até começa a ter um domínio territorial do jogo, mas não criou nada. A gente vê os lances lá, não tem nada. Um monte de bola cruzada que a defesa tirava. Assim, o Novo Horizontino não levou perigo. Então, nesse aspecto, eu acho que o Dorival está acertando. Onde eu acho que ele está errando? Na hora de montar essa linha de 4, posicionar os jogadores. Coronado fora de posição, Ranielli fora de posição. Isso. Então, o Ranielli ficou sendo um jogador do meio de campo que tem uma chegada na frente. Ontem ficou muito evidente, ele tem umas chegadas na frente que a bola chega nele e ele claramente não sabe o que fazer. Ele não tem o cacuete de eu sou aquele volante, você quer o volante, segundo volante, o volante número 8, que tá vindo de trás para vir como elemento de surpresa e finalizar. Ele não tem cacuete para isso. O Martínez faz melhor essa função do que ele. Exato. O Martínez faz melhor essa função do que ele. Então, o Ranielli acabou... Então, o Corinthians perde algumas oportunidades aí. O Coronado, às vezes, jogando muito aberto. E daí o Coronado é um cara que poderia... Tá mais centralizado para ser esse jogador de distribuição. Tá com dificuldade disso, né? Ele era também uma espécie de 4-1-4-1. Isso. Ele é o cara que fechava pela esquerda, mas depois entrava para ser o criador por dentro. E o Angileri passava pela esquerda. Então tá um pouco difícil de ele encaixar no momento ofensivo, fazer com que os jogadores tenham as posições em que aquilo vai produzir alguma coisa. Ainda mais sem ter o Memphis e sem ter o Garro. E aí... Com os dois de volta, eu também não sei nem como vai ficar esse 4-1-4-1 com o Memphis e o Garro de volta. Eu não sei como vai ser. Talvez tenha que ser 4-4-2 mesmo. Porque é uma equação ali que vai ter que ser. Mesmo o 4-4-2 é difícil. Mesmo 4-4-2, 3 jogadores com pouca pressão de marcação. Exato. Aí ele vai ter que resolver como é que vai montar o time. Vai pedir o Garro para voltar como estava voltando ontem para fechar o lado esquerdo o Coronado e deixar o Memphis mais na frente com o Yuri? Porque para mim é esse, é um 4-4-2. Mas qual vai ser a função? Ou deixar o Garro mais por dentro como uma espécie de volante e abrir alguém para fechar o lado esquerdo? Eu acredito mais nessa possibilidade. Não sei se vai dar certo, mas eu acredito que venha a ser esse mais o caminho. Mas eu acho que assim, a ideia do Dorival é acertar a defesa e com a defesa solidificada começar a rearrumar o ataque. Mas ele está redesenhando todo o funcionamento do time. Em relação ao que era o time do Ramon Dias. Ele está redesenhando tudo. E de forma gradativa, acho. E de fato muda bastante. Só que eu acho que, assim, algumas peças... Mas não está certo em fazer isso?
Concordo. Se o Corinthians estava descontente com o Ramon Dias, demitiu o Ramon Dias, chega um novo técnico, ele tem que impor as ideias dele. Então, eu tô errado. não, eu concordo. Eu concordo com isso. Eu até falei, eu concordo com as intenções dele. O que eu discordo é que, assim, eu acho que ele não tem escolhido o jogador certo para algumas dessas funções. Mas, e assim, acho que tudo que a gente está pontuando é tendo em vista a análise de pensar como o Corinthians pode ser melhor. Não quero parecer aqui também, pelo menos da minha parte, o Dorival tá fazendo tudo errado. Não, eu acho que é um processo, porque ele não tem tempo para treinar. Então acho que ele tá fazendo... Uma cabeça, ele chega para tentar Exato, dar então... segurança que o Corinthians não tinha. Convenhamos, esse processo de redesenho do time que ele tá fazendo... faz parte do processo. Não, era um processo que a gente deveria ter vivido em amistoso de pré-temporada e aqueles primeiros jogos de campeonato estadual. Exato. Só que ele tá tendo que fazer isso no meio do mata-mata da Copa do Brasil. A grande questão E do Brasileirão ele e do não tem Sul-Americana. tido o Garro, desde que ele chegou, o Garro não jogou ainda, e nos últimos jogos ele não tem tido o Memphis. Como ele vai fazer quando tiver essas peças que são fundamentais da equipe, que são jogadores importantíssimos, decisivos, como ele vai montar a partir daí. Até agora, ele está procurando um time mais equilibrado, com mais força defensiva. Ontem foi isso, e foi pro jogo. Ganhei lá em Novo Horizonte, estou jogando em casa. Para que correr riscos? Vou jogar aqui para ganhar o jogo, para empatar, se fosse 0-0, estava classificado do mesmo jeito. Não quero correr risco, imagina se o Corinthians é eliminado pelo Novo Horizontino em casa. Aí era um desastre. Então ele não fez força nenhuma. Veio o gol no final, maravilha, tá ótimo, mas também não fez um esforço gigantesco para fazer o gol. E ele vai procurando ali dar o maior equilíbrio possível à equipe. Mas a gente só vai conseguir, por exemplo, fazer um balanço de fato do que é o trabalho dele quando ele conseguir encaixar no time o Memphis e o Garro, assim que ele tiver condição de colocar os dois em campo. Aí a gente vai saber como é que é esse time do Corinthians, de fato, né? O time inteiro, sob o comando do Dorival, com as ideias, com a cabeça do Dorival. Por enquanto, ele vai ajeitando. Por exemplo, ele começou a botar o Félix Torres de lateral, na ausência do Mateuzinho, deu aquela polêmica toda, a demissão da médica e tal. Mateuzinho deveria ter viajado para o Uruguai ou não. Ele botou o Félix Torres de lateral e ele está jogando melhor do que como zagueiro. Isso foi uma boa mesmo. Então, assim, são situações. Ele participou. Ele já tinha participado daquele gol anulado, né? No outro jogo lá do Yuri. Contra o Santos. Contra o Santos. Ele inicia a jogada e ontem, de novo, ele inicia a jogada do gol do Corinthians. Passa pelo Tales, mas começa dele. Claro que, apesar dele ter participado desses lances, ele não tem a chegada na frente que o Mateuzinho tinha. Você perde. Agora, mas é outro passo para dar equilíbrio. Exato, mas de fato, você ganhou defensivamente. É um jogador que ocupa, que resguarda mais a posição lá na lateral. É um jogador que até no corpo a corpo ali, com o ponta, ele protege melhor. E eu até acho que, de fato, o Félix Torres é um jogador que deixa muito corintiano. A gente tem muitos colegas aqui corintianos, o pessoal fica de cabelo branco, às vezes, ali com o Félix Torres, que dá uns sustos ali. Na lateral, até achei que ele não deu tanto. E em lances que ele pode ser também benéfico como lateral, você lembrou, né, dos problemas aéreos do Corinthians, bolas levantadas, ele como um cara que vai fechar muitas vezes o segundo pau, ele dá a estatura para cortar também bola aérea defensiva muitas vezes. Então, acho que é uma boa saída. E dentro dessa questão de esperar o Memphis, o Garro, para ver o Corinthians ideal, eu tô também na dúvida em relação a volante, porque o Maicon, que era um cara que não tinha tanto espaço. Ganhou espaço a ponto. Tanto que, assim, eu falei que eu acho que não deu certo a ideia do Ranieri mais à frente. Eu acho que o Ranieri, a melhor versão dele é como primeiro volante. Mas se o Dorival testou ele e tendo o Maicon em campo, para mim só reforça ainda mais a ideia do Dorival vendo o Maicon como uma das grandes opções, ou talvez a opção como titular do Corinthians como primeiro volante. Então, mais do que esse encaixe, acho que a disputa ali de primeiro volante está em aberta com a volta do Maicon ganhando constância entre os titulares. Só para finalizar sobre o Félix Torres, que o Bira falou é verdade, e que o Eugênio falou também é verdade, que ele foi melhor talvez de lateral do que como zagueiro, que é a posição de origem dele. Mas mesmo de lateral e mesmo tendo atuado bem, os torcedores do Corinthians ficam com o pé atrás ainda. Quando começa um jogo com Félix Torres, eu acho que ele ainda precisa de mais jogos para trazer a confiança do torcedor. É que a gente conversava, né, o Ibira, antes do programa, o que acontece, ele na lateral, se ele comete um erro, ainda tem o zagueiro. Dá tempo de arrumar ainda. Ou mesmo que ele cometa o erro e o atacante passe, o atacante tá indo pra ponta. Não tá indo pro gol. Tá no meio do gol. Mas acontece que erros que acabaram marcando não foram só erros. Perdeu a bola e sofreu gol. É erro de ser expulso com 10 minutos
por Contra o nada. Racing, contra o Isso ele Racing. pode fazer na lateral também. Teria, aquele Ele jogo- tem que tomar cuidado. Sim, Porque cabecinha. ele tem potencial, senão não seria titular da seleção do Equador, não teria sido contratado pelo Corinthians. Já fez bons jogos pelo Corinthians, mas fez outros jogos muito ruins. Com bobagens assim, sem a mínima necessidade de ser expulso por um lance perto do meio de campo. Ele tem que tomar cuidado para reconquistar ou conquistar a confiança do torcedor. Algo que um jogador que foi muito criticado fez, continua fazendo jogo a jogo. Eu quero falar um pouco mais sobre o Yuri Alberto. A gente tem uma tela com números dele. Foi muito criticado o Yuri Alberto e muitas vezes merecidamente, porque ele teve uma fase horrorosa. Vamos falar a verdade. Ele teve uma fase que ele perdia cada gol e era todo jogo. Só que já faz tempo que ele está arrebentando. Na temporada, são 34 jogos, o jogador que mais atuou pelo Corinthians. Olha lá, primeiro. 13 gols e 7 vitórias garantidas com gol dele. E tem também aí os minutos até marcar. Ele tem apenas uma assistência na temporada. E aí muita gente falando de seleção, a gente sabe que a exigência é muito grande, que tem aquele negócio de os jogadores que conseguem brilhar ou se firmar no futebol europeu acabam tendo uma vantagem, acabam tendo um olhar diferente dos treinadores. E não é para menos, porque o futebol europeu é mais difícil. O Yuri Alberto teve uma passagem na Europa, mas voltou. Eugênio Leal, é um exagero pedir Yuri Alberto, como tem gente pedindo, ou não é um exagero o que ele está jogando, ele merece? Foi artilheiro do Brasil na temporada passada, não foi? Foi. Primeiro eu queria falar do Yuri. Que figura sensacional, né? Sabe, o cara batalhador, o cara disposto a lutar, a superar os problemas, sem fazer tititi, mimimi, nhenhenhen por aí. O cara tá lá, fazendo o trabalho dele, buscando, focado, trabalhando, sem ficar reclamando de A, de B ou de C. Você não vê ele enfiado em confusão, você não vê ele enfiado em problema. Sabe, é o profissional, acima de tudo, sério, que soube lidar com as críticas, superou as críticas, buscou o espaço dele. Então, eu acho ele sensacional. Buscou ajuda quando necessário. Buscou ajuda quando foi Até necessário. porque às vezes as falar. críticas passavam do ponto. Passavam. Apesar de eram justas. Mesmo acho que assim, ele eram soube justas. lidar E ele soube lidar com a muito maior bem. classe, sabe, com muito profissionalismo. Quietinho, trabalhou muita e seriedade. voltou a jogar bem. E eu acho que ele merece todos os elogios. E vamos trazer mais algumas informações do próximo adversário do Timão no Campeonato Brasileiro, que será o Atlético Mineiro, lá na Arena MRV, às 21 horas do sábado. Estou trazendo aqui na imagem os últimos 5 jogos do Atlético Mineiro, tanto Copa do Brasil, Brasileirão e a Sul-Americana. Nesses 5 jogos foram 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O último jogo venceu o Maringá na Arena MRV pela Copa do Brasil pelo placar de 4-0. O Atlético Mineiro vem numa sequência até interessante, nos últimos 4 jogos não perdeu nenhum jogo. Já o Corinthians também vem numa sequência positiva com 3 vitórias consecutivas. Estou trazendo aqui na imagem os últimos 5 jogos entre Atlético Mineiro e Corinthians. Desses 5 jogos, 2 vitórias do Timão, 2 empates e 1 vitória do Atlético Mineiro, que foi no último jogo pelo Campeonato Brasileiro do ano passado. Já em relação à posição na tabela, o Atlético Mineiro está atrás do Corinthians, porém tem a mesma pontuação. O Corinthians está à frente pelo número de vitórias. Ambas as equipes têm 13 pontos, só que o Corinthians tem 4 vitórias e o Atlético Mineiro tem 3 vitórias. Ou seja, é muito importante o Corinthians sair vencedor já para não perder a posição para esse rival, possivelmente de Libertadores ou até, quem sabe, de título brasileiro. Enfim, essas são algumas informações aí do Atlético. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e até o próximo vídeo. Valeu!